Galera, é o seguinte, estamos num episódio mais do que especial hoje. Vocês já perceberam pelo cenário, né? Um cenário diferente. Hoje a gente está aqui dentro da Alfa, é a empresa a qual eu sou um dos gestores, CEO da Alfa Negócios Imobiliários. E hoje é uma honra a gente estar aqui, porque você já está vendo aí, não tem muito segredo, né? Quem é o convidado é o pastor Ricardo. Ricardo, ele é o pioneiro do Legendários aqui no Brasil. Foi o primeiro legendário aqui no Brasil. E vai ser massa ter esse papo hoje aqui com ele. Ele veio pregar hoje, vai pregar aqui à noite na nossa igreja e eu não podia deixar passar essa oportunidade de trazer ele para sentar aqui nessa cadeira, sentar nessa mesa onde eu vou colocar aqui meu chapeuzinho de aprendiz, fazer as perguntas certas e extrair o máximo que a gente pode, entender como é que o Legendários veio parar aqui, como é que o Legendários nasceu, como é que movimento é esse, para quem que é para todo mundo e agora? Eu sei que se você que está me assistindo aí, principalmente você que é da região aqui do litoral ou independente da cidade que você está, você pode estar se perguntando, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nesses Legendários. Ou você vê no Instagram e não faz nem ideia o que é, ou você sabe o que é e está com medo de fazer. Então, vamos entender um pouquinho mais, e mais do que entender o que é Legendários, vamos entender quem é Ricardo Bernardes. Quem é esse cara? E aí, pastor, quem é Ricardo Bernardes? Boa pergunta, né? Vamos começar com tudo, hein? Quem é o Ricardo? O Ricardo é o marido da Kelly, pai do Luca, do Bernardo, um amigo fiel e um servo de Deus. Resumidamente, eu acho que seria isso. Fui pego de surpresa aqui agora. Viu só? Deu que saiu. Podcast é assim. E só não tá ao vivo, eu acho, né, Bruno? Porque se tivesse ao vivo ia ser melhor ainda, né? Porque daí o erro você não tem como corrigir. Sim. Mas vai ser massa. Legal. É uma honra, pastor, ter você aqui. É uma honra mesmo poder estar sentado com você, tendo esse papo com você. Querendo ou não, eu sou um moleque, né? Tenho 23 anos, estou no início aí de uma montanha, de muitas montanhas a serem realizadas, a serem conquistadas, e poder aprender com quem realmente está fazendo a diferença, poder aprender com quem já fez, com quem já subiu a montanha que eu estou no embaixo dela no início. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu que me casei agora hoje, literalmente hoje faz 3 meses que eu casei. Então, cara, é um prazer enorme por estar sentado aqui e entender melhor quem é o Senhor e quem é o Legendários, o que é isso, tá? Obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que fico honrado com o convite, é um prazer estar aqui na Alfa hoje, né? Esse lugar aqui maravilhoso que tem um propósito. E a gente vai falar sobre hombridade, vai falar sobre casamento, sobre legendários, algumas coisas aí que não somente são para os homens, mas é interessante as mulheres ouvirem o que a gente vai falar aqui hoje. Verdade, verdade. Seguinte, antes de nós começar o papo, eu preciso tirar esse casaco aqui porque, cara, eu tô trajado, né, gente? Essa camiseta aqui é a camiseta mais cara que existe no mundo, né, pastor? Olha aqui, deixa eu tirar esse casaco aqui, que esse casaco não tá muito alinhado com a camiseta que eu tô não, né? Olha só. E, cara, acabei de voltar, gente. Acabei de voltar de um top ao qual eu tava servindo. Olha só, cadê? Acho que tá aqui, ó. Olha só que massa. Isso aqui é uma honra muito grande, viu? Cara, que energia. Eu que tava falando agora com o pastor aqui antes de iniciar o podcast, a gravação, falei pra ele assim, cara, quando eu fiz o top, o Legendários lá no verão, eu disse pra mim mesmo que eu nunca mais ia voltar. E lá tava eu de novo. Num desafio bem diferente agora, porque tava frio, de verdade. Mas, cara, como valeu a pena. E como a gente tava falando agora, tô só pro próximo. É engraçado porque quando a gente tá na montanha, a gente até pensa assim, acho que eu não vou voltar no próximo. E acaba o desafio, eu já tô procurando já o próximo aí, vamos subir a montanha de novo. Então, assim, ó, essa é a camiseta mais valiosa que eu tenho. Inclusive, eu comprei outra para poder enquadrar ela e colocar em casa, colocar na empresa, para lembrar o que a gente pode fazer, lembrar a força que a gente tem, lembrar o que a gente consegue conquistar quando a gente está alinhado com o Legendário número 1. Né, pastor? É isso aí. Essa camisa, a gente costuma dizer que ela não se compra, ela se conquista. Não é pelo dinheiro que você tem, não é pela posição que você ocupa, não é pela influência que você tem. Se você não cumprir esse desafio, você não conquista essa camisa, né? E ela traz uma grande responsabilidade para nós homens. E muitas pessoas não conquistam essa camisa porque não querem viver um processo. Porque nós, como homens, nós gostamos dos resultados, mas nem sempre queremos viver os processos necessários para alcançar esses resultados. E essa camisa representa tudo isso, um processo, um resultado, uma montanha conquistada. E a gente pode falar isso para um casamento de sucesso. Se você não viver as etapas certas, se você não se entregar da maneira correta, você não vai conquistar isso.
Você pode ter tudo aquilo que é necessário para ter esse casamento, mas não vai viver se você não viver etapa por etapa. Tu está começando o casamento agora. E a gente pode dizer que casamento, ele é como um videogame, você tem que passar de fases. Você vai passando de fases, vai passando, até que você chega aonde tem que chegar no momento certo. Caraca. Sabe que... Bom, o podcast ele vai fluindo, né, cara? É assim, essa conversa vai fluindo. Mas aproveitando isso que o senhor está falando, não posso deixar de comentar, porque senão talvez eu possa esquecer. Mas aí já vamos entrar nesse assunto, já que eu acho que é um assunto legal. Quando eu casei, tomei a decisão de casar, eu casei com 22. Eu casei faz 3 meses que eu casei, eu fiz 23 na montanha, na sexta-feira. E, cara, quando eu casei, quando eu tomei a decisão de casar, foi literalmente antes de casar, né? Eu vi de muita gente. Cara, o que tu tá fazendo, velho? Tu tem 21, 22 anos, tá jogando tua vida fora. Vai aproveitar a vida, vai curtir a vida, né? E eu queria que o senhor pudesse trazer um pouquinho do teu conhecimento sobre isso, sobre casamento, para o cara novo, que vai casar novo, o cara que pensa que curtir a vida é X ou Y. E o que o senhor tem a dizer assim, sobre a decisão, por exemplo, que eu tomei e muitos, pessoas novas aí que estão nos assistindo, que estão pensando em casar ou talvez não entendem a importância disso para a vida dela? Primeiro que para assumir um casamento tem que ser o homem. Somente um homem consegue assumir um casamento ou uma família. E para isso exige maturidade. E a maturidade, ela independe da idade. Hoje a gente vê uns adolescentes aí de 40 anos, 45 anos, e eles não assumem responsabilidade na vida. Eu aconselho todo mundo a casar cedo. Curtir a vida. E casar não é curtir a vida? Curtir ao lado de uma mulher, ser feliz ao lado dela. O problema é que hoje os valores estão invertidos. Tudo é contra o casamento, tudo é contra a família. E por que isso? Porque sabe que se um homem estiver sozinho, ele vai ser uma presa fácil. Né? Existem 2 momentos na Bíblia que Deus diz para o homem: não é bom que ele esteja só. Uma delas é quando Moisés está sobrecarregado, ele manda buscar ajuda, estabelecer líderes. Mas a primeira delas é que quando Deus cria o homem, ele olha para o homem, a sua criação, e ele diz: eu fiz algo bom, mas não é bom que ele esteja sozinho. Eu vou fazer uma ajudadora, vou fazer uma auxiliadora para ele, vou colocar alguém que vai ajudar ele a viver o propósito, alguém que vai ter sabedoria para conduzir esse homem também onde ele tem que chegar. Né? A gente diz: mas os homens hoje não querem casar. E as mulheres? Por que elas não querem casar também? Então eu acho que o segredo de um homem, porque quem encontra uma esposa encontra um tesouro. E tesouro você não encontra na lata de lixo, você não encontra na beira da rua, você encontra em lugares especiais. Alguns homens talvez não se casaram porque não encontraram a pessoa certa. Mas deixa eu fazer uma pergunta direta: você está procurando no lixo? Está procurando na beira da rua? Ou você está procurando onde um tesouro deveria estar? E casamento é aquilo que tem de melhor para a vida do homem. Eu me casei com 25 anos. Né? Quando eu fui me casar também as pessoas diziam: mas você é muito jovem para quê? Eu acho que quanto antes você puder abreviar as bênçãos para a sua vida, porque todo mundo quando chegar a uma idade vai dizer: e agora eu gostaria de uma pessoa ao meu lado. E por que já não viveu isso antes? Talvez você esteja olhando para um modelo de fracasso de casamento. Talvez você esteja buscando uma referência errada. E por isso você diz: não vou casar, vou curtir a vida. Mas porque você está buscando um modelo errado. Mas existe um modelo correto, que é o modelo de Deus para ti. Uma cosmovisão desalinhada que a sociedade tem, né? Perfeito, é isso aí. E hoje tudo é contra o casamento, tudo é contra a família. E parece que a gente está indo na contramão, né? Na verdade, a gente está indo na contramão. Pastor, tu sabe que é legal a gente falar sobre casamento, principalmente hoje, que é o dia engraçado, né? Hoje é o dia que tu completa 3 meses de casado. E aproveitando mais desse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o passo a passo que a pessoa que está nos ouvindo, ela precisa dar? Quais são os passos que ela precisa dar, as decisões que ela precisa tomar, o que ela precisa fazer para começar a construir uma família, a pensar em casamento, como achar a pessoa certa? Quais os passos que a pessoa que quer seguir um caminho certo? Essa pessoa, vamos imaginar que ela está desalinhada até aqui, ela está perdida, mas como um relapso de consciência que ela teve, a partir de agora ela quer mudar a vida dela, ela quer seguir o caminho correto. O que ela faz? Primeiro que é muito relativo, vou encontrar a pessoa certa. A pessoa certa para quê?
Será que eu sou a pessoa certa para outra pessoa? A primeira coisa é você ter um propósito de vida. Quando você tem isso muito claro, você vai buscar uma pessoa que está alinhada a esse propósito. Quais são os meus objetivos de vida? Então eu vou buscar uma mulher que tem o mesmo objetivo, ou um homem que tem os mesmos objetivos. Às vezes você vê um casal que ele quer ter filhos e ela não quer. Então já está numa divisão. O que é divisão? São duas visões dentro do mesmo casamento. E constituir uma família passa por um homem que está disposto a renunciar, a abrir mão. Uma esposa também que está disposta a renunciar. Então o casamento, na verdade, é uma grande renúncia para que o outro esteja bem, para que o outro esteja feliz. Porque se eu fizer a minha esposa feliz, consequentemente ela me fará feliz também. E ter Deus nisso tudo. Porque sozinho ninguém vai conseguir. Parece que a gente quer terceirizar uma responsabilidade para Deus. Não, não é. É que a gente precisa assumir o nosso papel como homem, como mulher e colocar Deus no meio disso tudo. Porque não são os nossos interesses. O que a gente está buscando para os nossos filhos? Qual é o modelo disso tudo? Então, uma família é aquilo que tem de mais sagrado, de mais valioso. No final, mesmo aqueles que não acreditam, no final, vão buscar uma família, vão buscar pessoas que o amam, pessoas que o protegem, pessoas que levam ele a multiplicar, a deixar uma descendência nessa terra. Eu acho que a família é aquilo que tem de mais importância, e é por isso que o mundo hoje tem lutado contra isso. Que mais tem sido atacado, né? Caraca. Eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor, para mim, e pode servir para a galera que está aqui nos ouvindo, né? Eu casei recentemente. Quais são as chaves que o senhor compartilha comigo para construir uma família bem-sucedida, não no quesito financeiramente, mas no quesito de sucesso em todas as áreas? Uma família saudável, uma família sustentável. Eu que estou começando, tenho 23 anos, 3 meses de casado, e começando a vida agora. Daqui a alguns dias eu completo 19 anos de casados. E eu sou um homem completamente diferente de quando eu casei. E a minha esposa também. Não somente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Aquilo que eu falei, a gente vai evoluindo. Então, quando um homem entende que ele tem que se doar pela família dele, se entregar pela família dele, o se doar não é somente colocar algo, mas às vezes é tirar algo de si, renunciar. Primeira coisa que eu diria, diálogo. Não é sair falando o que acha, é saber a maneira certa de falar, o momento certo de expor aquilo, mas o diálogo. Um precisa saber o que o outro está pensando. Confessar as suas fraquezas, pedir ajuda e ter um propósito em comum. Eu com certeza não chegaria onde eu estou hoje se não fosse a minha esposa. Porque, falando agora como legendários, ela que me ajuda a carregar a minha mochila. Ela que me ajuda a chegar onde eu estou. Porque às vezes eu estou cumprindo uma missão, um propósito, e ela está em casa, preparando tudo para que eu possa voltar, cuidando dos nossos filhos. Eu acho que o segredo do casamento seria comunicação, renúncia, amor, respeito, fidelidade. Entrando agora na questão da fidelidade. Todo mundo sabe que é errado trair. Mas o homem muitas vezes trai porque ele vai estar num ambiente errado, vai estar com as pessoas erradas, com a intenção errada. E às vezes, nada justifica uma infidelidade. Às vezes, a mulher tem uma grande responsabilidade na infidelidade do homem. E o homem tem uma grande responsabilidade na infidelidade da mulher. Porque não protege sexualmente, não protege emocionalmente. Ela expõe o marido, ela ridiculariza o marido e o marido também faz isso com ela. E aí, um cachorro com fome revira qualquer nicho. Ele vai buscar resolver uma questão fisiológica que ele tem. E está expondo ele a esse risco. Porque se eu não der atenção para minha esposa, se a minha esposa não der atenção para mim, eu estou exposto a uma série de riscos. Então, um precisa cuidar do outro. Eu costumo dizer que você conhece a esposa quando você olha para o marido. Você conhece o marido quando você olha para a esposa. Através das atitudes, do pensamento, da forma de falar, de se vestir. Um representa o outro. E não pode haver uma competição. Hoje parece que os casais querem competir entre eles. Competir para quê? Qual o troféu que você vai ganhar?
qual a recompensa que você vai ter? Se não for algo incomum, algo que é celebrado pelos dois. Então não pode haver competição, né? Mas as mulheres hoje, não, você não pode depender de um homem. Que história é essa? Não, porque você não pode demonstrar fraqueza para tua esposa. Que história é essa? Então, uma falta de referência de família, de casamento. Isso tem faltado para as pessoas. Isso a gente vai encontrar onde? Em casais saudáveis, em casais tementes a Deus, em casais que sabem os princípios para seguir. Caraca, pra mim é uma aula, né? Pra mim é muito bom, fortalecendo de novo. Que oportunidade poder ouvir isso e que oportunidade pessoal que tá nos ouvindo, que talvez está no mesmo lugar que eu, ou talvez está no lugar que eu estava, com medo de tomar a decisão de casar, ou enfim. É muito bom ouvir isso, porque a gente aprende com os erros do outro, a gente aprende com a história dos outros e aprende o que o outro fez para chegar onde está. Você tem 16 anos de casado, né? 19 anos. 19 anos. Uhum. E é muito bom entender o que o senhor fez para chegar aos 19 anos. Sim. Chegar depois aos 30, 50 e até que a morte separe, né? Sim. Mas, cara, agora a gente partindo para um outro tópico, para a gente passar da parte de casamento. Pastor, eu quero, antes de começar a falar sobre legendários, eu quero entender quem é você. Como é que o senhor começou? Como é que o senhor conheceu a Deus, se converteu? Um detalhinho, no começo. Sim. Como é que é a sua vida e qual é a sua história? Bom, eu sou natural de Balneário Camboriú. Eu vivi tudo aquilo que aquela cidade pode oferecer de bom e de ruim. Mas chegou um momento que eu comecei a olhar para aquilo que eu estava vivendo e eu estava num momento de sucesso. Eu tinha tudo o que eu queria, meus amigos, os relacionamentos, tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer, eu estava vivendo, eu não tinha problema algum. Mas eu fui convidado para uma reunião onde eu comecei a analisar as coisas sob uma outra ótica, de uma maneira diferente. E comecei a colocar na balança. Poxa, eles estão falando isso e eu estou vivendo isso. E nunca ninguém me cobrou pela vida que eu estava levando. Até que chegou um momento que eu tomei uma decisão de passar por uma experiência no final de semana, a gente chamava de encontro com Deus, e ali muitas fichas caíram. Quantos anos o senhor tinha na época? Eu tinha 24 anos. 24 anos. E ali eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, colocar minha vida num rumo diferente. Eu tinha então minha namorada, que hoje é minha esposa, a Kelly, e ali nós tomamos uma decisão para a nossa família, para a nossa vida. Em um ano nós estávamos casados e comecei a me relacionar de uma forma intensa com Deus. Abri mão de algumas atitudes que eu tinha de errado, alguns valores, princípios errados. E eu comecei a praticar um outro estilo de vida. Foi uma mudança rápida? Foi uma mudança radical no quesito das tuas decisões? Porque você foi para o encontro, você conheceu a Deus e você despertou uma consciência, você que precisava mudar. Sim. Que existia algo melhor, Sim. que existia algo maior. A partir desse momento, foi rápido as decisões que o senhor tomou? Foi uma mudança radical? Radical. Naquele final de semana, eu mudei a minha vida. Foi realmente uma conversão. Eu estava indo para um lado e fui para o outro. Ali eu decidi que a minha vida seria diferente. E desde então a gente começou a viver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, aquilo que Deus propõe para a gente, no nosso casamento, na nossa vida. Até que chegou um momento que, pelo resultado daquilo que eu estava falando, fazendo, por aquilo que Deus tinha gerado no meu coração, a gente foi levado ao ministério pastoral. Nos tornamos pastores. E quantos anos, desde que você teve até... Quanto tempo? 8 anos depois. 8 anos depois, você se converteu, você virou pastor. Pastor. Aí a gente nos tornamos pastores, fomos para uma outra cidade, retornamos para Balneário Camboriú. Ali eu assumi o ministério de homens da minha igreja. E numa reunião eu pedi algo para Deus que nos desse uma ferramenta que tocasse os homens do Brasil. Então surge o Legendários. Meu pastor vai a Guatemala, volta com essa informação do Legendários e tomamos uma decisão ali. Em um mês a gente estava lá vivendo essa experiência na montanha. Formamos uma equipe de 10 homens. Mas deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender. Eu gosto de detalhes, né? Sim. Foi o pastor da sua igreja que conheceu Legendários primeiro. Isso. Foi isso? Lá na igreja Casa de Deus, na Guatemala, pastor Michael Abud, ele esteve lá e veio me falando, cara, eles têm algo lá para os homens, chama-se Legendários, funciona mais ou menos assim. Nessa época você
era um dos líderes da igreja. Eu era o pastor do Ministério Era de o Jovens. pastor do Ministério de Jovens. Dos homens. Dos homens. Dos homens, isso. Tá, Isso em entendi. 2017. Entendi. Aí quando ele voltou, ele passou pra você o que você deveria fazer, deveria conhecer. Isso. Aí você foi. Aí eu fui, reuni mais alguns homens, e depois que eu voltei, tive essa experiência, convidei outros mais, e com 10 homens, nós formamos o primeiro Legendários no Brasil. E isso aconteceu em novembro de 2018. Eu tenho uma pergunta de novo, antes de nós avançar. Claro. E aí uma curiosidade que acho que muita gente deve ter. Você foi pioneiro do Legendários do Brasil, isso é maravilhoso. Como é que foi a experiência do pioneiro no Brasil a primeira vez na montanha? Primeiro, quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, nós éramos os primeiros brasileiros. Né? Tinham muitos mexicanos, panamenhos, pessoas de outros países. E eles até ficavam pedindo para a gente falar, porque eles gostavam de ouvir o português, né? Aham. Tivemos aquela experiência ali, muito desafiadora para nós, mas quando a gente concluiu, a gente entendeu um propósito. E que era o propósito do Legendários. E aí entrou um trabalho para enviar outros homens com recursos próprios para Guatemala, viver uma experiência que a gente não podia contar como era, e que envolvia um investimento alto. Vocês pagaram para ele ir? Hã? Foram vocês que investiram para eles ir? Não, cada um pagou a sua própria despesa. Entendi. Isso tu voltou animadaço e influenciando os homens do teu ministério a participar também. Sim. Teve homens ali que venderam a moto que usava para trabalhar. Caraca. Outro que fez uma rifa do videogame que tinha. Então, assim, não foram pessoas que tinham recursos, pessoas que tinham fé, que acreditaram numa visão que a gente falou para eles. Legendários começou assim no Brasil, através de 10 homens que creram. Não nos seus recursos, não na sua capacidade, mas creram numa visão, num projeto de resgatar homens e transformar famílias. Aí essa galera, eles foram até a Guatemala para fazer também. Isso, foram a Guatemala, depois eu e o Alisson voltamos para servir na Guatemala. Tá. Aí trouxemos o pastor Chepe, que é o fundador do Legendários, o Estema, que é o diretor global, no nosso congresso de homens. E ali num café, marcamos uma data. Isso era o último final de semana de agosto, marcamos a data para novembro. Então nós tínhamos ali basicamente 2 meses para buscar uma trilha, montar tudo, com 10 homens, preparar o primeiro top no Brasil. Então, em novembro de 2018, aconteceu o primeiro top no Brasil. Foi em Balneário mesmo? Balneário Camboriú. É na trilha que a gente faz hoje? Não, não é a mesma trilha, é uma outra trilha, chama-se Trek Restaurador. A que nós usamos hoje é Trek Vale Europeu. Ambas saem de Balneário Camboriú. Mas essa trilha que o senhor, a primeira que foi feita, ela é feita ainda alguns top ou não? Não, ela está em stand-by. Hoje a gente consegue aproveitar muito mais a outra trilha, pelo volume de pessoas que a gente leva. Entendi. Né, que a gente faz como se fossem 2 edições simultâneas. E essa primeira trilha não comporta esse volume de pessoas. A segunda já tem dado super certo, né? Como é que foi, cara, essa experiência do primeiro top no Brasil? Eu digo para as pessoas assim, nós não tínhamos dimensão do que era. Foi um trabalho feito com muita fé, muita dedicação. Nós passamos dias e dias na montanha preparando tudo, né? Orando, buscando em Deus toda a provisão necessária. E aconteceu. E deu super certo. Primeira edição a gente contou com homens do Chile, homens da Argentina, bolivianos que viviam no Brasil, brasileiros. Foram 92 homens que passaram pelo primeiro desafio. E a partir dali a gente estabeleceu 92? outras edições. 92. E dessa é vindo. Não, 10 nós organizamos. Aham. Aí depois veio uma equipe da Guatemala e veio uma equipe que se formou de Curitiba também, para servir. Né? E aí ali aconteceu o primeiro top. Aí fizemos depois mais 2 edições e na terceira edição, na semana que a gente sairia, veio uma notícia de que iria nevar em Santa Catarina. Então muita gente desistiu. E a gente deu sequência. Fizeram mesmo assim. Porque a gente pensou ali naquele momento. Se nós retrocedermos agora, nós vamos retroceder sempre. Toda a questão de segurança estava liberada, mas a gente disse, nós não vamos retroceder, nós vamos adiante. Caraca. Porque a gente não pode voltar atrás daquilo que a gente começou. Legal. E aí a gente foi para cima,
fez acontecer, depois em novembro teve de novo, depois abriu Minas Gerais, depois abriu no Paraná, e aí começou a abrir pista por todo o Brasil. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia que deu uma freada, e depois da pandemia mesmo, deslanchou, as coisas aconteceram, e hoje a gente já está em todas as regiões do Brasil. Temos aberto trilhas em todas as regiões, vários estados, todo o sul, centro-oeste e sudeste já está coberto em todos os estados com bases do Legendários. Já abrimos 2 no norte do Brasil. O Legendários, ele começou a crescer mesmo fortemente, foi pós-pandemia. Começou a crescer a partir da edição número 10, que a gente teve em Balneário Camboriú. Foi em fevereiro de 2022. Ali Deus nos deu uma palavra de que estava liberado o tempo de crescer no Brasil. E a partir dali as coisas começaram a fluir e acontecer. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia a gente seguiu com as edições aqui em Balneário Camboriú. E aí tomou corpo, tomou uma direção. Hoje, dos 15 países, o Brasil é o que mais tem legendários, que mais tem crescido, mais tem avançado. E a gente tem visto aí, a gente já abriu uma trilha no Nordeste, 2 no Norte, estamos abrindo outras no Nordeste, na região Norte do Brasil também. E agora que a gente entrou na parte mais populosa do Brasil, que é o Nordeste, né? Então apenas começou. Amém, glória a Deus. Essa palavra que o senhor recebeu em 2022 foi aquela que o senhor recebeu do pastor Rony, ou isso foi antes ainda? Ah, não, esqueci de mencionar isso. Eu acho que isso é um relato muito interessante. Me chamou muita atenção quando eu ouvi a primeira vez do Legendários, eu fui pro YouTube, né? Acho que assim como muitos senderistas no início, vai pro YouTube pesquisar. E eu achei esse vídeo aí, onde o pastor Rony declara uma palavra para você, acho que tem mais um do seu lado ali, né? Como é que foi isso aí? Que experiência foi essa? Quando a gente foi para viver a nossa experiência no Top, a gente foi uma semana antes, porque eles tinham um congresso de homens. Lá na Guatemala. Assim. Lá na Guatemala. E chegamos para o congresso, no segundo dia pela manhã, e havia um homem ministrando em espanhol, chamado Rony Oliveira. Eu não o conhecia, nunca havia ouvido falar no nome dele, porque Oliveira é o nome de brasileiro. Agora Rony, então como ele estava ministrando muito bem em espanhol, e num determinado momento da palavra, ele pede para que a gente se levante, e em português ele começa a falar conosco. Vocês não estão na Guatemala por acaso. Eu vejo legendários entrando no Brasil. Chegou um novo tempo na vida de vocês. O espanhol e o português será como a mesma língua. E eu cheguei lá sem falar espanhol. Hoje eu falo espanhol. Então a partir dali até isso aconteceu na minha vida. Caraca. E na semana seguinte a gente foi viver a nossa experiência. Isso foi antes do Top? Uma semana antes do Top, nós não éramos legendários. Eu não conhecia o pastor Rony, ele não nos conhecia. E ele, pregando em espanhol, ele para e fala português conosco. Então, algo muito forte aconteceu ali. E ele olha para o pastor Tchepe e diz, eu vejo legendários entrando no Brasil, e libera essa palavra. Depois eu procurei ele para conversar lá durante o evento. Nós nos conectamos, agora ele vem no mínimo 2 vezes ao ano na nossa igreja em Balneário. E essa palavra ela vem se cumprindo desde então, né? Essa primogenitura que a gente carrega, porque ser primogênito te dá muitos benefícios, mas te dá uma grande responsabilidade. Quem é o filho mais velho vai entender o que eu estou falando. O primeiro, ele abre um caminho, e um caminho que muitas vezes é desbravado, ele sofre desafios, resistências, porque ele é o primeiro. O segundo já vem passando por aquele caminho. Então a gente carrega essa responsabilidade de ir à frente. Muitas coisas que a gente tem feito por primeiro em Balneário Camboriú, as outras sedes têm implantado, de acordo com o modelo que a gente tem estabelecido. Tem uma responsabilidade que a gente tem os benefícios? Tem, mas traz uma responsabilidade também. Porque as pessoas olham para a gente e perguntam, por onde vocês pisaram? Por onde vocês foram? Porque é por aí que a gente quer seguir também. Aí a gente pode falar isso para uma família também, porque quando o pai vai à frente, ele está determinando por onde a família vai pisar. Se nós, como homens, tomarmos decisões erradas, a nossa família vai sofrer, porque eles vão pisar em lugares errados também. E é muito importante a escolha que a gente faz como homem. E isso a gente trouxe para o Legendários também. Então essa palavra, ela vem se cumprindo, ela vem acontecendo desde junho de 2017. Já são aí 7 anos que
que vem acontecendo. Amém. Eu sei que a gente não pode dar spoiler, né, do que acontece na montanha. O que acontece na montanha fica na montanha. Mas minha pergunta assim por que acontece tanta transformação depois da montanha na vida dos homens? Na tua opinião, na tua visão, o que o senhor acha que essa experiência proporciona para que a pessoa vá na montanha, às vezes toda errada, toda torta, toda quebrada, sem mais esperança? Às vezes, como o senhor mesmo fala, e muitos falam, muitos líderes, às vezes é a última cartada da pessoa. Às vezes é o último tiro dela. Às vezes é a última chance. Por que tudo começa a mudar na vida dessa pessoa depois da montanha? Legendários é um programa, uma ferramenta que foi desenvolvida para homens. Um DNA do homem. E como é que surgiu o Legendário? Surgiu porque nós homens estávamos em dívida com a sociedade, com as nossas famílias, com as nossas igrejas. Se hoje a gente for ver muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação, é pela falta de posicionamento dos homens. Quando o homem não se posiciona, quando o homem escolhe aquilo que é errado, alguém vai sofrer, alguém vai chorar. E lá no Legendários, o que a gente faz, se a gente pode resumir, fazer o resumo do resumo, é restaurar a configuração original do homem. Assim como um computador que você começa a usar, e à medida que o tempo passa, você vai usando, às vezes um vírus, às vezes um arquivo que não deveria estar ali, ele vai ficando lento, ele vai perdendo a configuração dele. E quando a gente vai à montanha, a gente restaura, a gente reseta tudo isso. E a gente coloca o padrão correto, que é o padrão de Deus para a vida do homem. Então o homem sabe o que é família, quais são os princípios, como ele deve educar os seus filhos, qual o papel dele na sociedade. Isso tudo acontece em 72 horas, de uma forma prática, de uma forma pessoal, independente da idade, do status, da posição socioeconômica, cultural do homem, ele consegue viver essa experiência. Então, na montanha, tudo foi desenhado para que o homem encontrasse a sua melhor versão. Todo homem precisa encontrar a sua melhor versão. Toda família merece que o homem encontre a sua melhor versão. E isso, de uma forma muito intensa, acontece na montanha durante esses 4 dias. Caraca. Isso me remete assim 2 perguntas. A primeira, o que a sociedade, o que pode acontecer com a sociedade, com a família, pela falta de posicionamento e de entendimento do posicionamento que o homem tem que ter? O que de ruim pode acontecer? Primeiro que se um homem não se posiciona dentro de casa, uma mulher vai precisar se posicionar. E uma mulher que tem que tomar a posição de um homem, ela vai estar sobrecarregada. Ela vai estar se arriscando naquilo que ela não deveria fazer. Por isso que a gente vê muitas mulheres surtadas, depressivas, porque elas estão fazendo aquilo que elas não deveriam fazer. Mas porque um homem não se posicionou, elas vão e fazem. A mulher já tem uma facilidade, ela consegue ser multitarefas. Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando o homem não vai fazer o que tem que ser feito, a mulher vai se posicionar. Eu sempre digo, só existe uma Jezabel quando existe um Acabe. Só existe uma mulher fazendo as coisas erradas quando um Acabe permite que ela tenha que fazer aquilo. Então, hoje, os homens não se posicionam porque falta uma referência, um modelo de homem para eles, porque eles não querem renunciar. São homens fracos no seu caráter, não querem pagar o preço, querem somente receber. E isso faz com que a nossa sociedade sofra. Quantos filhos estão tendo que tomar a posição de um pai? Aquilo que eu falei, adolescentes de 40, 50 anos, não amadureceram ainda. E o homem precisa entender que a semente quem carrega somos nós. Se hoje tem uma demanda, tem uma situação dentro de uma casa, na sociedade, por que nós não temos usado essa semente que a gente carrega? Para colocar ela na terra certa, para fazer o que tem que ser certo. Nós chegamos até aqui através de homens que pagaram um preço, que desbravaram, que renunciaram. Mas a gente está agora caindo o nível, porque os homens não têm assumido esse papel.
porque eles acham que tem que dar a oportunidade para as mulheres fazerem algumas coisas. Não, tem coisas que é papel do homem. Se a mulher tiver que fazer, ela vai se arriscar. E não é machismo, não é feminismo. É uma questão óbvia, prática. E a gente tem que cuidar muito com isso, através daquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque se a gente não fizer, alguém vai ter que fazer no nosso lugar. Isso que o senhor fala me traz uma clareza que faz pensar assim, a falta de posicionamento de um homem na sociedade gera uma deturpação na identidade. Gera uma identidade deturpada. A falta de posicionamento de um homem pode deturpar a identidade da mulher, do filho. E isso é muito sério, né? E aí me traz a outra pergunta para casar com isso. Qual é o posicionamento do homem? Qual é o posicionamento correto que o homem deve ter? A Bíblia conta a história de Samar, quando ele vai defender o campo de lentilhas. A Bíblia diz que todo mundo fugiu e ele se colocou no meio do campo de lentilhas. E aquele posicionamento dele fez com que os inimigos batessem em retirada. Eles estavam acostumados a todas as vezes os inimigos chegarem, roubarem aquilo que eles tinham plantado, irem embora e ninguém fazer nada. Quando um homem toma uma posição, é como Samar no meio do campo de lentilhas. Ele só vai defender aquilo que tem valor, porque a lentilha para alguns não tinha valor nenhuma. Talvez alguns dissessem, Samar, larga de mão isso aí, nem vale tanta coisa, você vai arriscar sua própria vida. Quando eu vejo que a minha esposa, os meus filhos, os meus princípios têm valor, ninguém vai tocar no meu carro. E Samar não se colocou no canto do campo, ele se colocou no meio do campo, isso é posicionamento. Não é ficar pelas beiradas, é tomar partida, tomar posição. É dizer, aqui tem homem que vai defender o que é meu, que vai defender aquilo que tem valor para mim, que vai defender aquilo que talvez para muitos não é nada, mas eu sei o meu suor, eu sei daquilo que eu plantei, eu sei da terra que eu lavrei e eu não abro mão disso. Aqui o inimigo não toca. O posicionamento do homem tem que ser assim, dentro de casa. Talvez para muitos outros seja comum, mas para mim não é. Talvez para outros seja normal abrir mão de algumas coisas. Eu não abro mão de nada do que Deus tem para minha vida. Mas para isso requer coragem e temor a Deus. Porque Samar sabia quem ele era em Deus. E quando um homem não sabe o que é isso, ele vai abrir mão de muitos campos de lentilha. Quantos homens que abrem mão de uma casa, de uma família, de um sonho, de um projeto, porque não dão valor para aquilo. Você sabe aqui no teu negócio o valor de cada cadeira, de cada cliente. Talvez aquele que chega aqui vai olhar e dizer, não tem tanto valor. Você sabe aquilo que você fez para conquistar. Sabe o valor que tem para ti. Como é que tu vai deixar qualquer um chegar e tomar conta daquilo que é teu? Precisa se posicionar. É igual a autoridade. Se eu não exercer a minha autoridade, qualquer um entra e faz o que quer. É como a polícia, as forças policiais. Se eles não exercerem autoridade, qualquer um chega e faz o que quer. Mas quando você olha uma figura de um policial, alguma autoridade, você tem que respeitar, porque você sabe que ele está ali. Muitos homens não são respeitados porque eles abriram mão dessa autoridade. E daí vira aquela bagunça. Dentro de casa ninguém respeita, ninguém valoriza, e ele acaba perdendo aquilo que ele trabalhou muitos anos para conquistar. Como a omissão gera falta de posicionamento. E essa falta de posicionamento é reflexo de uma omissão exposta. E aí dá os M que dá. Na empresa. Sim. Na casa, família, no relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, enquanto a gente for omisso, a gente deixa de nos aprofundar. Deixa de ir mais fundo. E isso vai deturpando a nossa identidade. Sim. Da nossa família, dos nossos negócios. E assim vai indo, né? Esse papo tá muito massa. Eu não quero mudar o papo, mas eu tenho uma curiosidade. Tu falou sobre como é que o Legendários ele foi implementado e veio pro Brasil. Mas eu quero entender
como que nasceu isso? Nasceu na Guatemala, ok, mas de que jeito? Como é que foi o nascimento desse movimento que tem impactado tanto essa geração e já está a nível internacional e crescendo cada vez mais? Como é que nasceu isso? Pastor Tchepe Putso, que é o fundador do Legendários, ele teve uma experiência com homens e ele decidiu criar esse projeto Legendários. Tanto é que na primeira edição, a nossa camisa não era nem laranja, ela era cinza. E ali em 2015, eles levaram um grupo de homens para a montanha, para viver essa experiência, para restaurar essa configuração original do homem. Entendendo que nós estávamos em dívida com a sociedade, com as nossas famílias, enfim. E ali eles fizeram o primeiro desafio top, que na época se chamava-se REC, Reto Extremo de Caráter, ou traduzindo para o português, Desafio Extremo de Caráter. E aquele REC foi o start de tudo aquilo que aconteceu. Nasceu com o Tchepe Putso. Com o Tchepe Putso na Guatemala. Ele é o líder fundador do Legendários. Ele é o legendário número 3. E quem é o 2? O 2 havia uma questão de honra do pastor dele, que não fez o Legendários. E o 2 também tem uma questão para que ninguém esteja tão próximo assim de Jesus para que possa se vangloriar, digamos assim. Então o legendário número 1 é Jesus, Tchepe Putso é o 3, o Esteban Izaguirre é o 72, eu sou o 4.500 e hoje a gente já passou aí de 71 mil. Então a gente tem fluído dessa forma. Esse número ele é global e intransferível. Caraca. E essa experiência começou na Guatemala. E a partir dali pessoas de outros países começaram a fazer, começaram a viver essa experiência. Mas assim, como é que nasceu, tipo assim, beleza, Deus entregou para ele, mas como foi que nasceu no coração dele isso? Ele teve uma visão, ele teve um sonho, alguém entregou uma palavra para ele, ele começou a pensar e matutar nisso. Como é que ele desenhou um projeto como esse? Sim. Eles tiveram uma experiência nos Estados Unidos, retornaram para Guatemala e ali eles desenharam o modelo do Legendários, com uma cara muito mais latina, muito mais vibrante, de acordo com a direção que Deus havia dado a eles. Tanto é que existem coisas que não tinham na primeira edição e que hoje a gente já conseguiu incluir ou melhorar. E ali eles estabeleceram esse modelo e foi tudo desenhado para homens, né, de acordo com uma experiência de transformação. E tanto é que tem funcionado em vários países diferentes, várias igrejas diferentes, se a pessoa é cristã ou não. Né? Nós tivemos agora o caso nesse final de semana que passou, um australiano que participou em Brasília, um palestino que participou conosco. Então, e todos eles maravilhados com a experiência. E quem mais divulga os legendários são as esposas, porque elas veem a transformação dentro de casa. Pois é, você falou que de quem procura o legendário para fazer, de cada 10, aí 12 é mulher, né? Não, pegar o nosso Instagram, o Legendários Brasil, todas as mulheres no direct. Eu quero mandar meu marido, eu quero como fazer. Isso é algo muito bom. Porém, demonstra algo interessante. Como as mulheres se posicionam e buscam mais do que os homens. Ao invés dos homens estarem buscando essa experiência, as mulheres estão buscando pelos seus maridos. Quantos homens a gente vê que chegam à montanha? E está tudo bem, eles estão indo lá para ser transformados, mas já sinaliza algo que a gente tem vivido nesse tempo, nessa sociedade, nessa geração que a gente tem vivido, que as mulheres têm buscado mais pelos homens. E aí já é uma questão, por exemplo, na igreja ocidental, na nossa igreja, nas nossas igrejas, oração parece que é coisa de mulher, é coisa de quem não tem tempo. E para a igreja é coisa de mulher, muito mais do que homens. No Oriente, não. No Oriente, quem ora, quem vai à igreja são os homens. Então a questão da masculinidade deles é até mais forte do que a nossa. Porque a gente terceiriza isso para as mulheres. E por que a gente faz isso? Falta de hombridade. Falta de entender os princípios. Se a gente for ver, e eu não quero que as pessoas tirem do contexto do que a gente está falando, senão vai soar até como um machismo e não tem nada a ver com isso. Mas só pare e pense. Por que Jesus chamou 12 homens discípulos? Porque o peso
tem que ser carregado pelos homens. As mulheres auxiliam e muito. Nós precisamos de mais das mulheres. Mas a responsabilidade que está sobre os homens não está sobre as mulheres. E vice-versa. Então, algo para a gente pensar e analisar aí. Caraca. Eu acho que eu nunca tinha refletido nisso. Irado. Nós estamos na reta final já desse podcast. Inclusive, tem tanta coisa pra gente falar que já fica aí um compromisso para um próximo, uma próxima vinda. Sim. Mas pra gente finalizar assim, pastor, duas perguntinhas rápidas. Primeiro, qual é o propósito do Legendários? O propósito do Legendários é ativar e converter homens no sentido correto. Perfeito. Ativar e converter homens no sentido correto. Reconfigurar a função original do homem, né? Isso aí. Que foi deturpado durante o processo que ele tem vivido. Isso aí. E para finalizar, pastor, qual é o recado que o senhor dá para esse homem que está nos assistindo, ou para essa esposa, mulher, ou para esse menino, adolescente? Qual é o recado que você finaliza, assim, algo que você pudesse falar, em uma única oportunidade, se eu pudesse falar, o que seria? Eu diria para os homens que a gente precisa aprender com outros homens. E a gente é levado a não buscar ajuda, a caminhar sozinhos. Busque uma referência de pai, de marido, de cidadão, de discípulo, que você possa se espelhar, modelar, aplicar esse modelo na sua vida. Para você, jovem, você tem uma responsabilidade de ser um grande homem. E para você, mulher, eu diria, tenha sabedoria. Guarda isso, mulher. Toda mulher, ela tem o poder de ativar o bobo da corte ou o rei no seu marido. Escolha ativar o rei, porque daí você será a rainha. Caraca, vai dar um bom corte isso aí, hein? Cara, olha só. Hoje a gente está aqui finalizando esse podcast especial aqui, dentro da empresa, num cenário diferente. Inclusive, se você gostou, já comenta. E tem uma galera aqui fora, cara, na nossa empresa, toda a nossa empresa fez o Legendários. E 3 dos ex-senderistas e agora legendários estão aqui. Queria perguntar para eles se tem alguma pergunta para fazer aí pro pastor Ricardo. E aí, Felipe? Posso fazer? Pode, faz aí mesmo. Eu queria saber como é que é o sentimento de transformar vidas, de um legendário transformar vidas. Qual é o teu sentimento de ter trazido para cá, ser o pioneiro no Brasil Legendários e de transformar vidas, transformar famílias, histórias? Caraca, deixa eu te perguntar, esse áudio dele sai ali, de longe pelo menos? Senão eu vou repetir a pergunta. Saiu? E aí, qual é o sentimento, pastor? O sentimento é que quando a gente volta no domingo da montanha, aconteceu isso no final de semana passado. Eu chego na minha casa, eu olho para minha família, eu falo para eles que nós estávamos servindo na montanha, porque eles pagam um preço por isso também, e eu trago uma reflexão para eles. Nesse momento, em cada casa, agora está havendo reconciliação, perdão, homens estão entendendo o propósito, mulheres estão deixando de sofrer, filhos não serão mais criados por pais ausentes. Nesse momento, em cada casa, a gente está vendo ali Jesus brilhar, alinhamento, e aquela família vai viver o propósito de Deus. Então, vale a pena todo sacrifício, vale a pena toda entrega, e é o que nos dá ainda mais energia, mais disposição para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Claro. E aí, tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Nós vamos finalizar aqui. Vamos embora que logo mais tem a pregação na igreja, né? Mas para nós finalizar, queria mais uma vez agradecer o senhor. Obrigado por esse papo. Foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor para mim, enriquecedor para nossa audiência que está nos acompanhando. Eu quero finalizar te dando um presente aqui, ó. Oh, maravilha. Esse aqui só quem vai sabe, tá? Obrigado. E vale ouro esses sneakers aí, hein? Isso aqui é uma história digna de ser contada. Construa uma história digna de ser contada. Acho que o que lateja na minha mente assim é isso, depois que eu voltei da montanha. Construir uma história digna de ser contada. A caneta está na sua mão.
é só você escrever sua história aí, digna de ser contada. Obrigado. Amém. Obrigado pelo convite. E você, homem, você merece passar por esse desafio. A tua família merece. As nossas escolhas refletem sobre eles. Toma a escolha certa, uma escolha que você nunca tomou, para que a tua família chegue onde nunca chegou até então. Deus abençoe vocês. Caraca, quem quer se inscrever, o que tem que fazer? Irmão, aí é um grande Muitos desafio. me perguntam no direct. O que tem que fazer? Cada vez mais a gente tem menos vagas. A gente tem aberto demais pelo Brasil. Mas existe uma demanda gigantesca. Mas acompanhe Legendários Brasil no Instagram. Nós sempre publicamos ali as edições, colocamos as vagas disponíveis na internet e você tem que correr, preencher o link ali de acordo com a publicação para que você possa ter essa experiência conosco aí. Amém. Então, esse foi um episódio mais que especial com o pastor Ricardo Bernardes, pioneiro de Legendários aqui no Brasil. E comenta aqui o que você achou desse episódio. Fechou? Vamos pra cima, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Aú! É nóis. Uma salva de palmas aqui pro nosso Legendário.